Perfeito, bom gente, sejam muito bem-vindos, ao nosso canal de negócios. Hoje a gente vai estar passando muito conteúdo para vocês aqui. A primeira aula, a aula inaugural, para vocês conhecerem um pouco a proposta do canal. Se acomodem aí, a aula vai começar em 5 minutos, Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem aí, depois o chat vai estar ativado, no final da live. Podem comentar, mas fiquem à vontade aí, tá? Qualquer comentário depois vocês deixam na nossa live e a gente vai dar continuidade aqui na aula e tudo mais, tá? Bom, primeiramente quero falar um pouco de quem é, esse cara que está aqui para dar aula para vocês, de que eu tô querendo falar. Bom, meu nome é Caio, muito prazer. Eu sou empreendedor há quase 14 anos, na verdade, É mais ou menos isso. E já trabalhei em várias coisas, já empreendi em vários nichos de negócio também, E tem uns 6 anos que eu tenho como intuito, de começar um projeto de empreendedorismo, onde eu viso ajudar os empreendedores do Brasil, onde eu viso ensinar empreendedorismo e ajudar as pessoas a montarem os negócios delas, Então, começamos esse canal de negócios justamente com esse intuito, para poder ajudar cada um de vocês que está me assistindo a aprender a desenvolver o seu negócio e levar ele até o piloto automático, Ou seja, montar um negócio que trabalhe para vocês e não o inverso, Não ficar trabalhando o tempo todo para o seu próprio negócio, e sim começar a fazer ele trabalhar para você, Porque essa é a ideia de que todo mundo busca no mundo do empreendedorismo, Desde o início eu sempre quis ter uma boa qualidade de vida, então trabalhar demais não está dentro da regra da boa qualidade de vida, 20 horas de trabalho é uma coisa muito puxada. Então eu comecei a desenvolver um método no longo da minha carreira, justamente para que minhas empresas pudessem funcionar e eu pudesse ter tempo, e qualidade de vida, que eu sempre quis, que é poder aproveitar o meu tempo sem ser escravo do meu trabalho. Bom, o que a gente vai aprender hoje, gente? A gente vai aprender dentro desse canal, não só hoje, tudo que seja necessário aí, tudo que é necessário para os seus primeiros passos no mundo do empreendedorismo. Essa é somente a nossa primeira live, Essa é a nossa live introdutória, a nossa aula introdutória. E dentro dela vocês vão poder aprender como funciona o universo da D Negócios, É bom vocês se situarem também, porque aqui a gente vai conseguir entender o que é o empreendedorismo, Para quem que é o empreendedorismo, para quem serve e para quem não serve, Muito obrigado aqui, eu já quero agradecer vocês que estão presentes nessa live. Se quiser se inscrever, compartilhar, comentar aí depois, viu? Fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas depois nos comentários. Bom, gente, a live de hoje é como saber se empreender é para você. E o intuito disso, é a gente descobrir se você que está aqui hoje tem um perfil empreendedora, que está apto a entrar nesse mundo do empreendedorismo e se isso serve mesmo para você ou você vai estar perdendo o seu tempo, talvez. Então a gente vai estar falando muito sobre isso hoje. Aí aqui eu coloquei alguns pontos, do que a gente vai poder estar falando. Eu vou acompanhar, enquanto eu leio eu vou explicar cada um dos tópicos que eu separei para vocês. Então aí, a gente tem que nascer com espírito empreendedor? Quais as características necessárias para ser um empreendedor? E o que eu preciso saber antes de dar o primeiro passo? Como começar e como me planejar, Esses são os tópicos que a gente vai estar lidando hoje na live de hoje, Comentando e ensinando um pouco para vocês. Dentro desses tópicos eu vou explicar melhor. Não sei se meu áudio está muito alto e tal. Bom, para quem é essa aula? Deixando bem claro aqui, essa aula aqui tem alguns tipos de pessoas que deveriam estar assistindo esse tipo de aula, E outras pessoas que nem tanto, que não têm um perfil tanto para esse tipo de aula. Bom, essa aula é para quem? Para as pessoas que querem ter o seu próprio negócio. Todo mundo que tem o intuito aqui de montar seu primeiro negócio ou tem seu próprio negócio e quer aprender a melhorar ele e colocar ele no piloto automático, esse é o tipo de aula que a gente vai ensinar aqui, que serve para você. Não só essa aula, como todas as aulas do nosso canal, são para essas pessoas, para você que quer ter o seu próprio negócio. Para aqueles também que estão cansados, da desvalorização do trabalho, Aquelas pessoas que, infelizmente, aí trabalham e nunca se sentem valorizados dentro do emprego,
Então, para essas pessoas também que nunca têm valorização e querem tentar algo diferente, querem começar algo seu, para realmente ser valorizado por algo que você tem, eu acho que é uma excelente ideia começar a assistir as aulas aqui no nosso canal. Para aquelas pessoas também, né, que querem mais do que os seus trabalhos oferecem, né? Quem nunca passou por essa fase, né, de estar no trabalho e você quer fazer mais, você quer produzir muito mais, e infelizmente, né, no trabalho você às vezes eles falam, não, vocês não te pago para isso, eu não te contratei para isso, eu não quero uma pessoa que faça mais do que eu pedi. Eu te contratei para fazer somente o que eu estou te pedindo, o resto você não tem que fazer. A sua vida é somente fazer o que eu estou te dizendo para fazer. Então as pessoas se sentem limitadas, né? Elas não conseguem ir além. E todo mundo tem. Quem tem essa vontade de ir além, essa vontade de fazer mais, né? Sempre é uma das características, né, que os empreendedores geralmente têm. Bom, as pessoas que querem se esforçar para ter uma boa qualidade de vida antes de ficar velho demais para isso. Nossa, isso é muito interessante, né? Como eu falei para vocês, no início da minha trajetória, uma das coisas que eu sempre quis foi a qualidade de vida. Na verdade, eu posso explicar melhor. O que eu sempre busquei, né? Só um segundo. O que eu sempre busquei era ter a liberdade de vida, né? E quando eu falo isso, liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Ter um pouco mais de liberdade dentro do meu negócio. Basicamente, eu buscava o quê? Ter condições financeiras para eu poder morar onde eu quisesse, viajar quando eu quisesse, né? E até mesmo trabalhar quando eu quisesse, né? Poder ter meu tempo livre sem ter que depender de um momento exato de férias ou de um momento exato ali que é o único momento no ano que eu vou poder viajar e coisas assim. Começar a ter mais flexibilidade, né? Sempre foi isso que eu busquei quando queria ter essa liberdade, né? Então, depois de alguns anos eu atingi, né? Foram longos anos, na verdade, mas depois de 7 anos eu consegui atingir minha liberdade financeira, aonde hoje eu posso morar onde eu quero e fazer tudo o que eu quero, que era uma das coisas que eu queria para mim, né? Bom, então, para você que quer ter liberdade financeira ou quer se aposentar mais cedo, ou seja, quer ter condições, né, de viver o melhor que a vida tem a te oferecer e não esperar até a velhice para isso, eu acho que empreender também é uma excelente ideia, tá? Assim como eu, você vai poder aproveitar muito da sua vida muito jovem. Bom, as pessoas que não gostam das condições de vida que tem, claramente, né? Se você está trabalhando, infelizmente não tem visão de progresso, né? Visão de desenvolvimento no seu negócio e você quer melhorar essas condições, inclusive você pode ter uma empresa, inclusive paralelo ao negócio que você estiver trabalhando no momento, né? Você pode ter seu trabalho e pode criar uma empresa também em paralelo. Mas com certeza, assim, para aumentar a sua renda, para te dar mais condições, para melhorar a qualidade de vida, o empreendimento é uma excelente alternativa, né? Para as pessoas que buscam ter algo maior, que não se resume somente em dinheiro, né? Eu coloquei isso daqui porque ao longo da minha trajetória, né, o meu propósito ele mudou para algo pessoal e se transformou em algo muito maior, né? Tanto que se junta um pouco com essa parte de baixo, querem compartilhar suas ideias com o mundo. Eu sempre achei que as pessoas tinham que poder ter mais liberdade, poder ter tempo para a família, poder ter tempo para aproveitar mais a vida, né? Viajar, descansar, jogar videogame, algo que fazer seus hobbies, né? Por assim dizer. E eu sempre acreditei que todo mundo merece isso. E no longo da minha jornada, até minhas empresas mesmo, eu comecei a desenvolver o meu atendimento pensando em compartilhar as coisas que eu queria passar para o mundo. As coisas que eu acredito que são boas para o mundo, né? Tanto que esse projeto aqui ele é uma demonstração disso, de que eu estou querendo compartilhar o meu conhecimento justamente para que você possa alcançar seus sonhos, né? Mas também possa ter essa liberdade, né? Financeira, geográfica, que é o que eu alcancei ao longo da minha carreira. E isso seria muito bom para todo mundo. Então, como eu sempre quis que o mundo fosse mais liberto dessas algemas, né, de trabalhar ali tantas horas, nunca ter férias e coisas assim, foi um dos porquês que eu me esforcei para começar esse projeto. Então, eu acredito que assim, começou com a minha liberdade e chegou a um ponto em que eu quero compartilhar com vocês. Então, acho que isso também, para quem quer, tem um ideal muito forte, tem que ter claro que para compartilhar para o mundo, você tem que entregar ele para o mundo. Então, assim, o empreendedorismo te permite isso, né? Diferente de numa empresa, às vezes você não vai poder mostrar todos os seus ideais e entregar todos os seus valores para as pessoas, mas na sua empresa, com certeza, você vai conseguir entregar os valores ideais que estão dentro de você.
Para quem que não é essa aula, galera? Então, né? Essa é a parte mais interessante. Na verdade, eu acredito que para todo mundo pode ser esse tipo de aula, mas tem pessoas que não estão naquele momento de começar a empreender, né? Não posso dizer que outras pessoas não possam empreender, né? Que qualquer pessoa pode empreender. Porque essa é a realidade. Qualquer pessoa consegue empreender, qualquer pessoa consegue montar um negócio. Mas existe um processo, né? E ele é muito mais pessoal, né, do que dos negócios. Então, quem gosta de ter certeza exata de quanto é que ganha, por exemplo, né? Agora não tem outros tópicos. As pessoas que gostam de, sei lá, tenho trabalho e tenho aquele salário fixo, então eu sei exatamente o que eu vou ganhar no final do mês. Cara, você vai ter uma empresa, é bem complexo para ti esperar que seu salário vai ser o mesmo no final do mês. Porque até mesmo que sua empresa seja muito organizada, quase nunca vai ser exatamente o mesmo valor que você vai ganhar. Claro, você pode ter uma métrica de vendas, e com tantas vendas você ganha X, com mais vendas você ganha Y, mas raramente o seu mês seguinte ou o seu dia a dia vai ser exatamente igual, né? Então a sua renda ela não vai ser exata quanto se você trabalhasse numa empresa que você sabe que em 12 meses você ganha uma soma exata de cada valor durante todos os meses, né? Quem não gosta de ter que resolver situações constantemente? Eu quis dizer, na verdade, isso aqui, problemas, né? Mas e qual é o ponto nisso? Resolver situações, isso porque dentro da sua empresa você sempre vai ter coisas novas e sempre vai ter coisas que está resolvendo, solucionando problemas para sua empresa. E eu digo isso, não são nem problemas de forma negativa, né? Aquela coisa de, entrou a pandemia, aconteceu coisas assim, mas coisas até menores. Você quer crescer a sua empresa e vão aparecer obstáculos que você não está habituado, né? E você vai ter que se planejar, resolver, solucionar como é que você vai dar o próximo passo, que eram coisas que você ainda não fazia dentro da sua empresa. Então, esse tipo de pessoa também que não gosta, né, de ter que ficar tendo constantemente que resolver problemas, enfrentar problemas, eu acredito também que não é um perfil, ou seja, não está dentro ainda do perfil do que eu recomendaria para você entrar e começar a empreender. Quem não é proativo em buscar aprender alguma coisa sem ajuda? Basicamente, às vezes, não sempre, tá? Mas às vezes, vão acontecer momentos que você vai ter que entregar uma solução para o seu cliente, vai ter que encontrar uma solução para a sua empresa e talvez naquele momento ali você não tenha ninguém para te ajudar, né? E esse é um momento, assim, que acontece várias vezes no mundo do empreendedorismo. Tá, perfeito. Onde eu estava, quem gosta de ter... perdão, não é proativo. Justamente nesses momentos, né, você pode, infelizmente, né, ter que enfrentar essa situação sozinho. E isso é uma razão pela qual as pessoas que não estão acostumadas, que não querem, né, ter que ficar se virando sempre sozinho, que sempre precisam de ajuda, sempre querem ter um mentor, um consultor ali naquele momento, às vezes acontece que você não vai ter. Então tenha certeza aí que você tem que resolver essas coisas às vezes sozinho. Se você não gosta disso, eu recomendo você lidar primeiro com essa característica. Quem gosta de ter uma rotina exatamente igual, né? É isso, dentro do mundo dos negócios, como eu falei para vocês, mesmo que a sua empresa seja exatamente como você quer, os seus dias nunca vão ser 100% iguais, a sua rotina nunca vai ser a mesma, né? Sempre vão ter coisas novas dentro de uma empresa, mesmo que ela não busque mais crescer ou mudar nada, as coisas podem acontecer diferentes durante o dia a dia. Então, se você gosta de coisas exatamente iguais, de não ter que fazer nada diferente, não ter que criar coisas diferentes durante o seu dia a dia, também não te recomendaria começar a empreender agora, antes de lidar com isso. Quem não gosta de ter muitas responsabilidades, principalmente essa, né? Porque quando a gente trabalha, é muito comum a gente estar acomodado com as responsabilidades que a gente tem no nosso cargo, né? Quem nunca foi numa empresa, numa loja, em algum lugar, e solicitou um pedido simples às vezes, e a pessoa às vezes te olhou e falou, é que não é minha função. A pessoa que faz a função é X, né? Pede para ela. Então é clássico as pessoas terem isso de não quererem fazer mais do que elas são pagas para fazer. Mas no seu negócio, qualquer coisa que você tiver que fazer, você tem que resolver. Você tem que solucionar, você tem que entregar, entendeu? Para o seu cliente. Seu cliente ele não está ali para não receber o que ele quer.
Então você tem que saber, né, ter outras responsabilidades e claramente no tempo de desenvolvimento do seu negócio você vai conseguir delegar essas responsabilidades e começar a ficar com muito mais tranquilidade. Mas é sempre como dono, sempre que for necessário, você pode ter que tomar algo que já não era mais a sua responsabilidade, era a responsabilidade de um funcionário ou de um colaborador, e você vai ter que fazê-la novamente, né? Então, agora que a gente entendeu um pouquinho, né, eu coloquei alguns tópicos que eu acho mais importantes, né, do que das pessoas que para quem é essa aula e para quem não é. A gente vai começar, né? A gente tem que nascer com o espírito empreendedor? É muito interessante isso, né? Porque as pessoas falam, ah, mas eu não sei se eu nasci para ser empreendedor, não sei se eu nasci com essa ideia. Cara, ninguém, na verdade, nenhuma habilidade, né? Ninguém nasce com habilidade de empreender. E ninguém nasce com a habilidade, por exemplo, de jogar bola, né? Se a gente olhar ali, ó, empreender é como qualquer outra habilidade na vida. Ou seja, jogadores como o Neymar, por exemplo, eles não nasceram sabendo jogar bola, eles treinaram a vida toda ali e até hoje ele treina, né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo e ele segue treinando, melhorando as habilidades dele. Então eu acredito que empreender, como qualquer outra habilidade, requer prática, requer conhecimento, requer treino, né? Você tem que estar sempre praticando, sempre desenvolvendo a sua habilidade de empreender e de movimentar o seu negócio, né? Quanto melhor você se dedica, melhor será a sua habilidade, né? Porque eu coloquei melhor do que maior, né? Quanto mais você se dedica. Porque mais a gente está falando só em quantidade, né? E às vezes não é dedicar 20 horas por dia a aprender algo que vai te levar aos resultados melhores, né? Aos melhores resultados. Na verdade, muitas vezes é a qualidade de como você aprende, desenvolve, pratica as suas habilidades que faz toda a diferença aí no seu negócio também, né? E tanto na sua vida. Eu acredito que, inclusive, o empreendedorismo é um estilo de vida, né? Então isso é um conceito que eu peguei da arte marcial, inclusive, né? Eu pratiquei muitos anos de arte marcial na minha vida e eu percebi que a arte marcial ela tá da hora que você acorda, da forma como você caminha, né? Tudo que você faz, você gera uma certa postura como um artista marcial. E eu acredito que o empreendedor ele tem uma postura de empreendedor também, ele tem um jeito de ser empreendedor. Então ele não acorda e só começa a ser empreendedor a partir de 1 da tarde. Ele dorme e acorda sendo empreendedor, né? Como todas aquelas coisas que a gente falou ali antes, que são necessárias, às vezes, você de urgência resolver alguma coisa e tudo mais. Mas as suas habilidades, você tem que estar afinando elas o tempo inteiro. Não só no momento em que você está dentro do seu trabalho. Não só no momento onde você está concentrado ali nas suas horas de trabalho, né? Bom, se você define bem a sua rotina prática, mais rápida será a sua evolução. Cara, se você programa as coisas que você quer desenvolver passo a passo, começar a se organizar, né, para ter esse desenvolvimento, mais rapidamente você vai se desenvolver. Porque se você simplesmente começa a estudar coisas aleatórias, ou começa a aprender de forma aleatória, o seu desenvolvimento vai ser aleatório. Agora, se você busca um passo a passo, faz as coisas num ritmo certo, você define, olha, eu tenho que estudar tantas horas aquilo ali de manhã, né? Eu tenho que fazer algumas coisas na loja hoje, então definir a rotina do dia, né? Tenho que trabalhar na loja, tal horário, então tal horário eu vou usar para estudar, naquele outro horário eu vou usar para fazer isso aqui, ó, eu vou fazer esse curso, tal outra hora, e definir. Mas é por quê? Porque você já começa a programar a hora que você tem que acordar, fazer as coisas. Ah, mas Caio, você falou para mim lá no início, né, que eu não gosto de ficar seguindo o trabalho, lá o horário do trabalho, o que eu vou fazer? Então definindo horário para mim. Você não tem que definir um horário igual que no trabalho, 8 horas por dia, né? Com o tempo você vai poder trabalhar 6, 4, 5 horas por dia, né? Mas no início provavelmente você vai trabalhar tanto quanto no seu trabalho. Eu nem recomendo muito mais, nem mais do que isso. Acho que o tanto quanto você trabalha num trabalho 8 horas por dia, 10, tá excelente. Acho que o negócio não tem que definir mais do que isso de tempo. Mas aí, com certeza, se organizar esse período inteiro para que você possa ser mais produtivo é extremamente efetivo, né? Quais são as características necessárias para o empreendedor? Bom, galera, na verdade, assim, tem muitas características necessárias, né? Extremamente, muitas, muitas mesmo, né? Eu citei algumas que eu considero fundamentais, né, para que vocês possam estar se desenvolvendo. E, cara, realmente, assim, eu acho que dessas 5 eu não excluiria nenhuma para qualquer empreendedor, tá? Mas, claramente, a gente tem muitas outras habilidades que desenvolver, muitas características que a gente pode ser melhor. Mas essas 5 que eu vou citar agora, eu acho que são as mais importantes.
Humildade. Cara, e humildade, assim, eu acho que é um valor de vida, né? Como eu falei pra vocês, empreender é um estilo de vida. E as habilidades que eu coloco aqui, eu tenho muito elas na minha vida também. Mas a humildade definitivamente é uma das mais importantes. E por que eu falo isso? Porque quando a gente monta um negócio, é muito comum que ao tempo que a gente vai construindo um negócio e as coisas vão dando certo, o nosso ego ele começa a se alimentar mais, você começa a acreditar que você é muito bom, você começa a ser muito elogiado, entendeu? Você começa muito cercado de pessoas que não que te idolatrem, mas que te veem como uma pessoa de êxito, né? E a gente tem que ter humildade, de que, claro, com certeza você pode saber muita coisa, mas você nunca sabe tudo, né? E a gente sempre pode ter alguém que sabe algo que a gente não sabia, sabe algo que pode nos acrescentar, sempre, sempre, sempre. Né? Então a humildade para mim é uma das maiores características porque o chefe, né, ele esquece de ser líder, né? O dono de empresa ele acaba virando chefe se ele esquecer essa característica. Eu acho que o líder, ele não é uma pessoa que manda nas pessoas e que simplesmente quer que elas façam tudo do jeito dele e nunca escuta, né, a opinião dos seus colaboradores. Um líder é a pessoa que segue uma jornada junto com eles, né? Que segue um caminho adiante junto com eles, que vai, né, até desde o início até o fim com todos os seus colaboradores. Não é só aquela pessoa que quer que a pessoa trabalhe na sua empresa e faça tudo por ela e você não faz. Né? Então, quando o seu ego começa a subir, começa a mudar, começa a gente perder a humildade de justamente isso, de escutar os colaboradores, de querer aprender. E a gente sempre vai ter o que aprender, tá? Não importa se é um colaborador novo, se é um colaborador mais antigo, mais experiente ou menos experiente, tem muitas experiências de vida que você talvez não tenha que ele pode te somar, né? Resiliência. Resiliência também é uma característica que eu acho que todo empreendedor tem que ter, porque eu posso dizer 100% que a única diferença do empreendedor de sucesso para o que não obteve sucesso é que o que obteve sucesso nunca desistiu. Tá? 100% de certeza que montar uma empresa no longo dos anos, né, ela pode dar certo, ela pode dar errado. Eu até falei sobre isso num vídeo, né? 80% das empresas do Brasil, elas tendem a fechar nos 5 anos, né? E as que ficam abertas, né, os outros 80% dessas também fecham em 10 anos. Ou seja, menos de 6% do total das empresas ficam abertas em 10 anos. Muitos porque os donos foram resilientes e mais boa parte também é por causa de falta de planejamento. Mas assim, definitivamente, quando você não dá certo num empreendimento, você tende a desistir, né? Quando a coisa não está dando certo ali, você tende muito rápido a desistir. E entenda que, às vezes, você vai ter 1 milhão de ideias e na número 1 milhão vai ser a ideia correta que você vai conseguir aplicar. Então você vai tentar 999.999 vezes antes de dar certo, né? A resposta justamente é essa. Todos os empreendedores de êxito, você pode verificar que eles tiveram várias ideias no longo da vida e tentaram várias coisas diferentes, né? É como Thomas Edison, né? Testou 10 milhões de tipos de lâmpadas e na última ele conseguiu descobrir a certa. Então ele não teve 10 milhões de erros, de fracassos. Ele teve 10 milhões de tentativas para acertar na número, né, 10 milhões. 10 milhões e um, por exemplo. Então, resiliência, né? Persistir no seu caminho, porque só você sabe mesmo se o seu caminho ele é certo, mas assim, o seu sonho, ele só chega se você for resiliente, se você for nele até o final. Não importa quem te diga que não. Não importa de verdade, assim. Quem pensa que o seu sonho não é bom para você, tem que ser você, né? Como dizem, eu tenho uma amiga que fala muito isso, ele fala assim, Deus, né, deu uma vidinha para cada um de nós cuidar. Então, assim, você cuida da sua vida, cada um cuida da sua, né? Então, assim, quando as pessoas falarem, isso não é para você, não, mas que outra pessoa não faz isso, porque você não é igual fulano, eu quero que você esqueça tudo que essas pessoas falam. Deixe elas de lado e pense o que você quer para você, o que você tem para você, né? Aonde você quer chegar. Porque esse é o mais importante, né? O que você pensa de você mesmo e como você vai construir isso, quais são os passos, é que vão te chegar ao seu objetivo, né? Vão te levar a esse objetivo. Então, resiliência, com certeza, e a humildade são duas habilidades, características, né, muito importantes. Adaptabilidade. Como eu falei, são 5 que eu considero muito, assim, eu poderia passar o dia falando sobre elas, mas adaptabilidade, por exemplo, é justamente esse espírito adaptivo que você pode estar fazendo algo que você considera ser muito certo, né? Eu já passei muitas vezes por essa situação. Estou fazendo algo, né? Minha empresa está funcionando, estou vendendo
muito, tá dando tudo certo. Mas aí eu descubro um outro formato, alguém me sugere um outro formato. E na minha cabeça, aquele formato é muito bom, mas o que eu estou fazendo está dando certo. Mas você tem que ser adaptável. Você pode mudar, você pode melhorar. Então você pode pegar o seu jeito e adaptar ele para o outro jeito, entendeu? Então você tem que estar sempre se adaptando à situação, tanto quanto aparecem novas opções. Por exemplo, você teve problemas, exemplo disso, né? Hoje na pandemia muitas empresas fecharam e muitas empresas ganharam milhões, né? E qual é a diferença? Na grande parte, as empresas que ganharam milhões, as empresas que ficaram abertas, as empresas que estão ganhando, é que elas estavam preparadas ali para se adaptar. Elas estão acostumadas a se adaptar. Então elas viram que as coisas foram para o digital, que as coisas mudaram para o digital e elas partiram para o digital, sem medo. E foram. Feito melhor do que perfeito. Elas buscaram tentar fazer de outra forma, porque a forma delas não iria dar certo. Então, se você tem que mudar tudo no seu método de fazer algo, porque a única opção que você tenha, faça. Busque mudar, busque modificar, busque chegar na forma de solucionar. Lembra lá no início que eu falei? Você tem que estar apto a solucionar coisas que você nunca passou por elas, né? Então, se adapte às coisas que vão acontecendo no longo do caminho, né? Às situações. Proatividade. É como eu falei. O seu funcionário, o seu colaborador, a pessoa não está fazendo, ou mesmo você, tem aquilo ali que eu não sei fazer. Vai aprender, procura saber, tenta fazer do jeito que você sabe, feito melhor do que perfeito, né? Mas faz. A ideia é faça. Mesmo que não seja da forma mais perfeita, faça. Seu cliente precisa de algo. Se você não tem com quem contar, faça você mesmo. Busque fazer algo, busque entregar, né, os resultados da maneira que você pode fazer. No início a gente começa a fazer como a gente pode. E com o tempo a gente começa a fazer do jeito que a gente sabe. E depois a gente faz ainda melhor das formas que a gente aprendeu e adaptou para aquele formato que a gente sabia, né? Então, não deixe de fazer as coisas porque você não sabe. Não espere tanto para começar a tomar uma atitude ou para fazer algo. Identifique os problemas da sua empresa, identifique as coisas que você tem que fazer e vai atrás a buscar as soluções, né? Seja de conhecimento, mais importante assim também, você tem que ter sempre, né, vontade de aprender mais. Eu acredito assim, com certeza, Steve Jobs, por exemplo, o cara que criou a Apple, né? Era a empresa do mundo, e principalmente em patrimônio financeiro, em quantidade e tudo mais. A Amazon, uma das maiores também, Tesla. Todos esses, o que esses empreendedores têm em comum? A sede deles de conhecimento. Eles nunca são os melhores. Imagina. Eu vi até um meme esses dias no Facebook. Os caras falando, se você ganhasse 180 mil do dia que Jesus nasceu até hoje, você ainda não seria tão rico quanto o Jeff Bezos. Foi muito engraçado, porque você vê o tanto de capital que esse cara consegue gerar com tudo que ele criou, né? Com tudo que ele desenvolveu na empresa dele. Mas qual que é o ponto? Se você puder perguntar para o Jeff Bezos, eu tenho certeza que ele vai falar que ele segue buscando aprender, segue buscando criar coisas novas, segue buscando fazer algo que ele ainda não fez. E olha a idade desses caras. Eles são muito mais velhos do que a gente, né? Sábios também. Mas eles estão sempre em busca de melhora. Então, assim, a sede de conhecimento ela é importantíssima para qualquer empresa. A sua empresa, ela nunca fez o molho perfeito, ela nunca vai ter feito o hambúrguer perfeito, ela nunca vai ter feito nada perfeito, porque nada é perfeito. Então, ela sempre pode ser melhor. As suas habilidades sempre podem melhorar. Então, busque sempre melhorar isso, né? Boa! O que eu preciso saber, Caio, antes de dar o primeiro passo? Ou seja, antes de começar a montar a minha empresa, né? O que eu preciso saber para entrar no mundo do empreendedorismo e fazer a minha empresa, né? Ter as habilidades ou conhecimento da área na qual você quer entrar. Essa daqui eu deixei ela um pouco mais resumida, mas é que a única coisa realmente que te impede de montar um negócio, se você falar para mim, que eu não consigo, não vai dar, não vou fazer e tal, é se você não tem habilidade específica. Qual é o meu ponto com isso? Caio, eu quero montar uma hamburgueria, eu tenho que saber fazer hambúrguer. Não, mas você tem que entender como funciona o nicho de hamburguerias, né? Você não precisa saber fazer hambúrguer. Definitivamente, tá? Definitivamente você fazer hambúrgueres para abrir uma hamburgueria não é uma necessidade. Você saber inglês para abrir um curso de inglês não é necessidade, tá? Não é necessário você saber inglês para fazer um curso de inglês. Não é necessário você ter uma habilidade para ensinar aquela habilidade ou para fazer alguma dessas coisas. Então, o que é necessário?
Conhecimento sobre a área, sobre as habilidades da área. Um curso de inglês vai precisar de alunos. Então, se você não sabe inglês, talvez você poderia, né, ter uma noção de como gerir, né, colocar os professores, gerir aquela equipe para dar as aulas, como trazer os seus clientes, ou seja, vender o seu curso para outras pessoas. Geralmente, a maioria dos empreendedores se focam na parte da venda, porque definitivamente não importa o que você saiba fazer, se você não tiver clientes, não tem como monetizar esse negócio, né? Então você tem que saber e tem que saber captar o seu cliente. Então a maioria dos empreendedores focam muito na parte de vendas. Mas eu acho que ter um conhecimento intrínseco sobre o tema é muito bom. Porque muitas vezes você pode contratar um professor que se diz apto e talvez não é. E como você vai saber isso? Se você tiver um mínimo conhecimento, né, geral sobre o que você quer oferecer. Então você pode sim ter um curso de inglês, sem saber falar inglês, mas você vai ter que ter pessoas de confiança para poder avaliar os professores que você está contratando. Então, gerir uma boa equipe, trabalhar a venda, né, são habilidades muito boas para você desenvolver antes de montar um negócio. Saber captar clientes, saber chegar no seu cliente, também é outra habilidade. Mas, geralmente, para você ter um conhecimento amplo para qualquer área que você queira montar, busque saber o que é necessário para que cada negócio funcione. No curso de inglês, seria captação, venda do produto e atendimento ao cliente, mais as aulas. São essas 4 coisas, né? Dentro disso, você vai aprender gestão, administração, que tudo isso já é muito mais simples de se aprender no longo do caminho, né? Numa hamburgueria, você também vai ter que saber vender o produto para a pessoa, né? Captar o seu cliente e alguém que saiba fazer um hambúrguer. E aí vai a parte financeira, capital, administração. Então você nota que uma das habilidades mais interessantes é saber captar o seu cliente, ou entender como chegar nele, como ele chega a você, né? Essa é uma das habilidades principais. E vamos... Como começar? Eu acho que é a parte que todo mundo mais queria, né? Que todo mundo espera. Como começar o meu negócio, Caio? Eu poderia dar 100 horas de aula e vocês vão ter várias opções diferentes de como começar. Mas a ideia é a gente dar os passos exatos aqui. Eu resumi alguns pontos mais importantes, né? Qualquer um de vocês que acharem que tem algum ponto que vocês não viram, podem comentar depois pra gente, mas eu diria que você tem que estudar o mercado, né? O estudo de mercado ele é muito importante. Como eu falei, quero abrir uma hamburgueria, então eu vou olhar em volta, né? Saber quais são as hamburguerias da região, quanto que uma hamburgueria fatura, né? Vou começar a avaliar todos os modelos de hamburguerias diferentes que eu vejo por aí, modelar os maiores do mercado, né? Por exemplo, eu tenho que olhar, eu quero uma hamburgueria que entrega o produto mais rápido, né? Então, o que eu posso fazer? Modelar McDonald's, Burger King, né? Empresas grandes de fast food. Essas empresas são um exemplo, né? Que elas dão certo no longo dos anos. Então, observar como elas funcionam pode te ajudar muito a fazer a sua empresa funcionar, modelando algumas formas do processo dela de desenvolvimento. Nesse estudo de mercado, obviamente, você vai consultar também preços, né, de todos os produtos, vai começar a avaliar o custo das coisas que você tem que comprar. Por exemplo, na hamburgueria você vai comprar chapa ou fogão, como é que você vai poder começar? Você quer começar em casa porque é um modelo de delivery, né? Você vai ver o custo do hambúrguer, se é melhor fazer o hambúrguer, se é melhor comprar um hambúrguer pronto, o que o seu cliente geralmente prefere, né? Vai procurar saber também como fazer uns molhos, as coisas tudo, se você não souber, né, não tiver esse conhecimento prévio. Mas basicamente, faz o estudo de mercado, modela os players principais e começa a avaliar os custos. O que seria? Na hamburgueria pode ser freezer também, né? Dependendo do tamanho da hamburgueria que você quer fazer. Aí se é um estabelecimento maior, mesa, se é restaurante, né? Se é um carrinho de lanches, pode colocar umas mesinhas ali em volta também, né? Fazer uns letreirinhos para chamar a atenção, todas essas coisas. Calculando esses gastos, né? Você vai ter uma noção de quanto mais ou menos vai ser para você começar aquela empresa, né? Para começar aquele negócio naquele modelo que você quer. Tendo uma ideia dos gastos mínimos, tem algo mais importante ainda, é você organizar os seus gastos pessoais. Por que eu falo isso? Porque não dá nem para contar, né, para vocês, assim, o mínimo de pessoas que já apareceram falando: mas é que eu tava com a minha empresa, mas aí houve um imprevisto e eu tive que tirar aquele dinheiro para usar. E a empresa
teve que fechar, né? Sim, todo mundo tem essa coisa de, ah, não, mas é que a empresa e o dono são a mesma coisa e tal, né? Eu não consigo não misturar as coisas e definitivamente você tem que saber que a sua empresa, você é você. Então você vai ter que organizar os seus custos pessoais, seus gastos pessoais. Sei lá, você ganhava antes no seu trabalho 3 mil por mês e gastava cerca de 2 mil por mês. Se você puder diminuir isso, seria excelente, tá? Mas quanto menos você gastar ali, mais capital você deixar alocado para sua empresa, quando ela começar, ela também tem um custo de funcionário menor. Porque, não sei se você sabe, mas quando a gente começa uma empresa, nós não somos só donos da empresa, nós somos funcionários dessa empresa, né? E a gente também tem um custo, né? Tentar diminuir esse custo, principalmente quando a empresa está na fase de alavancagem, na fase inicial, é extremamente essencial. Então, saber exatamente o quanto custa a sua vida quando você está começando uma empresa é essencial, né? Porque aí você vai poder andar, colocar isso dentro dos gastos da empresa e poder alavancar ela no processo, né? Definir um horário, porque definitivamente pessoas acreditam que trabalhar para si você tem que estar todo o tempo disponível, né? E isso é muito errado. Isso é muito errado, né? As pessoas, elas não vivem só de trabalho, elas não vivem só de descansar. Elas têm que ter uma vida equilibrada. E se você monta uma empresa e você está aberto de manhã às 6 da manhã até às 3 da manhã e quase não dorme, quase não come, quase não faz nada, tá muito errado. Então defina horários. A sua empresa, ela tem que ter o horário de abrir, ela tem que ter o horário de fechar, e o seu cliente não pode achar que a qualquer hora do dia ele vai poder te encontrar, não. Você tem que ter seu horário, porque você tem uma vida além da sua empresa. A empresa não pode ser a sua vida, né? E você também não pode ser a vida da sua empresa, tá? No início, eu sei que no início você vai estar organizando a sua empresa e talvez você não tenha funcionários. Mas quanto antes você puder, essa empresa tem que começar a funcionar sem que ela dependa de você. Então, mas desde o início, do dia zero, você não pode depender de estar o tempo inteiro dentro da sua empresa. Então defina muito os horários, né? Sei lá, uma empresa que a gente estava falando de hambúrguer. Olha, que hora que vende melhor? Vende à noite. Então pronto, coloca 6 horas, 8 horas abertas à noite. E é isso. Abriu ali às 4h30, 5 da tarde, fechou às 11, meia-noite e tá. Entendeu? Não passa demais. Porque, mas é que talvez às 2 da manhã, às vezes aparecem pessoas. Cara, não. Por esse às vezes aparecem pessoas, você está gastando a sua vida. E ela é a única vida que você tem. Tá? Então, busque aí se organizar nos momentos onde tem onde tem um impulso, né? Onde tem um fluxo muito maior de pessoas. E nesse fluxo de pessoas é onde vocês vão poder se concentrar principalmente. E aí você equilibra o horário de vocês um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Entra antes do fluxo e vai estar preparado para atingir o momento exato onde você tem que estar aberto, né? Isso, como é que eu vou saber isso, cara? Dentro do estudo de mercado. Você já viu alguma empresa de hambúrguer abrir às 7 horas da manhã? Eu acho que eu tenho um conhecido que faz isso. Eu quero que você me cite generalizando a maioria deles. Eles abrem às 7 horas da manhã? Não, porque as pessoas não querem comer hambúrguer de manhã. Talvez tenha uma pessoa ou outra que resolva, né? São hábitos alimentares. Mas na maior parte das vezes as hamburguerias estão abertas de tarde para noite, né? Então tem negócios que funcionam melhor em certos horários. Então busque pesquisar no mercado que você está incluído, né? Então defina bem esses horários, porque é extremamente importante que você, além da sua empresa, tenha a sua vida pessoal, né? É isso que vai dar energia para você e tanto para a sua próxima equipe e tudo mais, para que a sua empresa possa funcionar bem no longo dos anos, né? Como me planejar? Bom, eu tinha explicado um pouco o que vocês iam fazer antes, e aí já vem o plano inicial. Vou começar a empresa, né? Então, vou me planejar, começar a minha empresa. Desenvolva protocolos de processo. Para mim, isso é extremamente importante. Por quê? Né? Deixa eu tomar uma água. Gente, é simples essa questão. Desenvolver protocolos é para que você possa não perder tempo com tarefas maçantes, né, massivas. Então, o hambúrguer, né, você sabe que naquele período ali você atende 30, 40 pessoas a cada 15 minutos, ou 30 minutos.
você começa a desenvolver um protocolo. Tipo, o hambúrguer, ele, qual é o processo mais rápido? Eu primeiro faço o hambúrguer, depois o pão, depois isso, depois aquilo. Então você organiza esse processo, né, de produção e define ele mesmo, faz um checklist dele, ó. Isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Vai marcando cada uma das coisas que você tem que fazer, né, para que um processo seja feito. Ah, Caio, mas eu trabalho com hambúrguer, açaí e outras coisas. Qualquer coisa, atendimento, né? Já viu esse pessoal de telemarketing? Quando eles ligam, eles falam exatamente as mesmas coisas na ordem exata que eles falaram com o cliente anterior. Então, existe um protocolo, existe um formato onde eles seguem que a coisa flui, né, melhor e mais fácil. Então, desenvolve esses protocolos de processos. Ai, Caio, mas eu prefiro fazer assim, o meu chefe fazia diferente, eu não gosto do jeito que ele faz. Então, defina o seu protocolo, né? Organize o seu método de fazer as coisas, mas tenha isso organizado para que você replique esse formato e as coisas saiam mais naturais, né? Para você não ficar sempre desorganizado. Então você tem que fazer um hambúrguer, as coisas têm que estar fora do freezer, tem que ter coisa na mesa, os recheios, algumas coisas você tem que deixar pronto ali. Então prepare tudo isso antes para que você tenha tudo à mão e as coisas possam funcionar mais rápido, certo? Isso é extremamente importante, tá? Os protocolos, porque acelera muito o seu processo de produção. Tem coisas que é atendimento ao cliente e tal, né? Nesse caso aí também tem protocolos, como eu falei do telemarketing, que as pessoas atendem um certo padrão. Seu ROI esperado, né? Não sei se vocês estão muito adaptados com isso, né? O ROI é Return of Investment, que no caso do inglês, né, seria retorno de investimento. Então, por que o ROI esperado? Porque você vai colocar um capital, você vai colocar aquela... você está investindo todos os dias, né, na hamburgueria, no negócio, está colocando dinheiro todos os dias ali para sua empresa funcionar. Então, você tira do capital, do caixa, para retornar em produto e coisas do tipo. E isso... E isso vai fazer com que... Esse gasto todo que vocês têm, vocês estão investindo. E isso tem que ser retornado, né? Dentro desses valores que tem que ser retornado, você tem que ter uma métrica do que você espera, né? Montei minha empresa. Eu quero fazer uma hamburgueria. Eu quero fazer uma hamburgueria por quê? Porque ela dá dinheiro. Mas quanto dinheiro ela dá? Ah, eu montei uma farmácia. Mas eu montei uma farmácia por quê? Quanto que eu vou ganhar com isso, né? Quando eu vou ganhar isso? Então você tem que ter isso estimado. Então começa a anotar. Já faz uma planilha. Coloca lá, olha... Eu espero, dentro desse negócio, né, gerar, a partir do terceiro mês, X mensal. Né? E aí o que você vai fazer? Um plano para atrair a quantidade de clientes que você precisa, para entregar o produto para essa quantidade de clientes e para chegar nessa média mensal que você espera. Então, esse é o ROI, né, o retorno de investimento. Porque aí você vai saber o quanto você gasta para o quanto você recebe. Então, dentro disso, você vai retirar o que é lucro, o que vai de capital de reinvestimento, que isso vou até fazer uma aula mais específica sobre lucro, fluxo de caixa, capital de investimento. Isso aqui é mais uma aula de introdução, né? Mas aí você vai ter uma noção muito maior quando você deixa isso planejado, né? E aí faz isso para 3, 6 e 12 meses. E aí, dentro disso, você define algo extremamente importante, que é o seu Prolabore. Como eu falei desde o princípio para vocês, né? Nós somos funcionários do nosso negócio. Então, olha, Caio, eu comecei essa empresa e no início ali eu só precisava de R$ 1.500, que é o mínimo que eu preciso para me manter. Só que agora a empresa começou a faturar melhor. Então vamos lá, eu vou definir que durante esses 3 meses eu vou me manter ganhando esses 1.500, que eu ainda consigo me virar com eles nos 3 primeiros meses. Isso é um exemplo, tá, gente? Não se apeguem a esses valores. Mas eu vou passar esses meses, né, tentando desenvolver o negócio, né, organizando o meu negócio para que ele se desenvolva e vou me manter com esse piso salarial mínimo. A partir do terceiro mês, ou seja, no 4º mês, eu pretendo subir o meu salário. Se tudo caminhar da forma que eu espero, claramente, né? Se a empresa começou realmente a faturar, eu vou estar avaliando isso durante os 2, 3 meses, né? Se o negócio começou mesmo. Eu dou o start no 4º mês e começo a subir o meu Prolabore para 2.000, né? Caio, mas como é que eu faço para ficar subindo? Eu vou subir um Prolabore então de 3 em 3 meses? Não recomendo, não recomendo. Eu acho que você tem que chegar assim no ideal mínimo que você receberia, né? Eu, por exemplo, nesse caso que eu dei um exemplo de 1.500, eu imagino que com 1.500 uma pessoa consegue sobreviver. Eu acho que com 50% mais
aproximado mais do que ela consegue no mínimo, ela já começa a viver melhor, né? Não está vivendo bem, se a pessoa foi para o mínimo, mas já está na média. Então, 1.500, eu diria que 2.250 é uma média, né? Que é eu subir aí 750, que é a metade de 1.500, dá 2.250. 50% do seu mínimo já te tira do mínimo, né? Saindo do seu rendimento mínimo de Prolabore, aí você pode começar a se focar em algo muito mais importante, que é ter a primeira pessoa, alguém para sua equipe, para você começar a delegar a função e você dividir o trabalho que você tem, né? Então você começa a treinar uma próxima pessoa, então você vai definir aí, subir meu salário para 2.250, nos próximos meses eu vou ter que desenvolver uma forma, ou seja, eu vou ter que gerar suficiente para que eu possa contratar uma pessoa. Definitivamente, se a gente está falando sobre vendas, principalmente, né, negócios que vendem o tempo todo, obviamente se você vende mais, você ganha mais. Se você ganha mais, você também trabalha mais, geralmente, né? Então, colocando alguém na equipe vai reduzir o seu trabalho e vai aumentar as suas vendas, porque o trabalho da empresa ainda vai ser maior, proporcionalmente, né? Então, definir o Prolabore num piso médio e começar a se focar, né, em constituir uma equipe, né, em construir a sua equipe e ter pessoas para começarem a fazer funções que você considera que já estão aptas para que você passe para outra pessoa fazer e você ficar muito mais próximo da gestão. Eu repito muitas vezes, né, essa frase, né, de que se você trabalha para fazer o seu negócio funcionar, quem está ali trabalhando para fazer o seu negócio crescer? Então você tem que estar sempre focado em desenvolver o seu negócio, em crescer o seu negócio. E a equipe é um dos primeiros passos para que o seu negócio possa desenvolver assim infinitamente, né? Aí, gente, definimos um tempo, um limite esperado para sua reserva de emergência. Defina um tempo limite esperado para sua reserva de emergência. Isso. Pronto. O que seria a reserva de emergência? Não sei se vocês já estão habituados com esse termo, né? A reserva de emergência, o seu negócio, por exemplo, funciona, né? E gasta R$6.000 por mês. Para ele ter a média de pessoas que ele atende. O mínimo ali que ele atende, para ele ganhar X e ficar o dinheiro, para você ganhar o seu Prolabore, e ele se pagar, é de R$6.000 por mês. Isso eu estou considerando o seu salário e o salário dos seus funcionários, né? Exemplo, tá? Então, tem um piso de custos da empresa, tanto para que ela funcione quanto para que ela se pague. Pagar é o quê? Pagar água, luz, aluguel, o seu salário, o salário do seu funcionário e todos os gastos. Então a gente entendeu isso bem, né? Não vou precisar repetir novamente. Mas, e aí o que tá? Tendo esses valores em vista, o que você tem que ter? Esse valor para que a sua empresa funcione um mês. Então, como é que a gente define uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor constituído num longo prazo, para que, caso aconteça alguma coisa com a sua empresa, ela possa sobreviver aquele período até ela se reerguer, né? Se reabilitar. Então, se ela tiver qualquer problema, você consegue manter o funcionamento da empresa no custo mínimo para que ela consiga se reestruturar novamente e se reerguer. Geralmente, não existe um valor nem um tempo específico recomendado para uma reserva de emergência, tá? Tem pessoas que se planejam em 3 meses, tem pessoas que planejam em 6 meses, tem pessoas que planejam em 10 anos. Eu conheço pessoas que têm uma empresa que, se ela fechar durante 10 anos, as pessoas podem seguir trabalhando lá e ela vai ficar 10 anos funcionando até que quebre. Ou seja, até que feche, por assim dizer, né? Então a pessoa tem 10 anos para se reprogramar, para fazer alguma mudança, né? Se adaptar à situação atual, para que a empresa possa tá funcionando de novo, né? Então, o que é ideal? O ideal é o que você pode. Eu recomendo sempre que você comece em pequenos passos. Tudo, na verdade, que eu passei nessa aula, você tem que começar de passo a passo, né? Mas a reserva de emergência, se você puder organizar ela para 3 meses a 1 ano, como é que você vai fazer? Mês a mês, você vai acumulando até atingir a sua meta, né? Não existe um momento específico, mas imagina que legal, por exemplo, se você tem uma empresa 7, 8 anos, e aí a partir do seu segundo ano de empresa, exemplo, tá? Porque eu já recomendaria desde o princípio, mas a partir do seu segundo ano de empresa, que ela já chegou num patamar que você queria, você começa a trabalhar na reserva dela. E aí você começa gradativamente a aumentar a reserva dela. Então no ano seguinte você tem uma reserva de 3 meses. Porque você não tirou tanto do capital da sua empresa para a reserva.
E aí, no ano seguinte, você já tem um capital para 6 meses. E aí, 3 anos depois, você tem um ano de reserva. Então, assim, passados 5 anos, você conseguiu um capital de reserva para sua empresa funcionar durante 3 anos. E aí acontece algo como, infelizmente, aconteceu no mundo agora, a pandemia, né, o coronavírus. Aconteceu uma pandemia, algo aconteceu. E aí, todos os seus funcionários, as pessoas que estão ali naquela empresa agora, vão falar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque a gente vai ter que fechar, porque vai acontecer isso. E aí você vai falar, não, gente, fica tranquilo, a gente vai revisar turno, a gente vai organizar, mas a empresa pode, né, lidar com essa situação e vai poder sim custear todas as pessoas que trabalham aqui até a gente se reformular e adaptar o nosso modelo de negócio para essa situação que está acontecendo agora, para essa crise que está no mundo. Então imagina que maravilhoso seria ter esse planejamento, né? Então é sempre recomendável. É algo simples, não é? Como eu falei para você pode levar 7 anos para organizar uma reserva de emergência para uma empresa em 2 anos. Né? Então são muitos anos trabalhando e se organizando e guardando um certo capital para se organizar para essa empresa. Eu também vou fazer uma aula bem específica sobre como montar uma reserva de emergência empresarial, né? E como se organizar para isso. Porque claramente a empresa ela cresce no longo do tempo, né? Ela contrata mais pessoas, então os custos dela vão mudando no decorrer dos anos. Mas tem formas, né? Existem métodos de você se organizar para que isso possa ser possível, né? Então, revezando isso, pessoal, a gente definiu um tempo, Prolabore, seu ROI, protocolos de processos. Eu acredito que aqui você tem uma introdução, com tudo isso que a gente falou, né? Dentro disso, você já tem uma base de como começar a sua empresa. Eu vou especificar nas próximas aulas todos esses processos detalhados, né? Para que vocês possam fazer eles e repetir justamente como a gente faz. Vou liberar também esse PDF para vocês, tá? Durante as aulas aí. Ele vai ficar depois anexado aqui nessa aula para que você possa estar seguindo tudo isso daqui. Podem revisar também a nossa aula sempre que quiser, ela vai ficar online aqui no nosso canal, né? Qualquer dúvida, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, mandem nos comentários, pode falar aí, vou estar muito agradecido de responder as dúvidas que vocês tiverem, né? Fiquem à vontade com qualquer comentário também, qualquer coisa que vocês acharam que faltou aqui dentro do nosso conteúdo, né? Fiquem à vontade para contar pra gente, né? Eu vou estar aqui, tudo que vocês precisarem a gente vai estar respondendo, eu mesmo vou estar respondendo isso para vocês. Muito obrigado. Fico muito agradecido por vocês compartilharem essa noite comigo, estarem assistindo essa live. Todas as outras lives, todas as lives a gente vai estar assistindo, vai estar fazendo aqui, vai aparecer notificação para vocês, né? Se vocês puderem aí curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? Vai ser de grande ajuda. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado por comparecerem aqui e um forte abraço.